Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Tributário. Eu sou o professor Joaquim Comini. Para iniciarmos a unidade 2, teremos agora a primeira videoaula da unidade. O objetivo da aula é que você, ao final, compreenda a obrigação tributária, principal ou acessória, e os elementos da obrigação principal. Fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo e alíquota. E que você entenda também sobre competência tributária das pessoas políticas, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Portanto, o tema da nossa videoaula será obrigação tributária e competência tributária. Então, vamos iniciar nossos estudos falando sobre obrigação tributária, que nos termos do artigo 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, que é o fato que gera a obrigação do contribuinte pagar o tributo. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e se extingue juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação principal decorre de dois fatos: o pagamento de um tributo ou de uma multa. Melhor esclarecendo, sempre que o contribuinte estiver diante de um fato que tem que fazer o pagamento em dinheiro, seja a título de pagar um tributo ou multa ao Estado, estamos diante de uma obrigação principal. Exemplificando, o contribuinte que possui um veículo tem que recolher aos cofres públicos o IPVA, ou, se esse mesmo contribuinte possuir um imóvel, ele tem que pagar IPTU. Outro fato, quando ocorre a saída de mercadorias de estabelecimento comercial, o empresário está obrigado a pagar o ICMS. Todos esses são fatos geradores da obrigação principal: pagamento de IPVA, IPTU e ICMS. Já a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Por exemplo, o empresário proprietário de um comércio que é obrigado a emitir uma nota fiscal. Essa emissão da nota fiscal é uma obrigação acessória. Outro exemplo é a declaração anual de imposto de renda da pessoa física ou jurídica. É uma obrigação acessória. Importante deixar claro que sobre quem são os atores em cena na obrigação tributária. Esses atores são os sujeitos ativos e passivos. O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. E quais são? O município, o Estado ou o governo federal. Já o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Bem, visto quem são os sujeitos da relação tributária, agora veremos sobre a base de cálculo e a alíquota do tributo. Base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para calcular a quantia a pagar. Exemplos: a base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo automotor. Do IPTU é o valor venal do imóvel, isto é, o preço de venda, incluindo terreno e construção. O ITBI é o valor venal do bem e não o preço convencionado pelas partes. Do ISS, das empresas, é o valor do serviço prestado. Do imposto de renda é o montante real atribuído ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis da pessoa física ou jurídica. A alíquota é o percentual ou valor fixo que será aplicado sobre a base de cálculo para o cômputo do valor de um tributo. A alíquota será um percentual quando a base de cálculo for um valor econômico e será um valor quando a base de cálculo for uma unidade monetária. As alíquotas, em geral, são fixadas por lei ordinária federal, estadual ou municipal. Falamos sobre obrigação tributária, agora estudaremos sobre competência tributária. A Constituição Federal não cria os tributos, mas atribui competências para que os diversos entes federativos possam instituí-los, com a observância do princípio da legalidade. Trata-se de uma faculdade
concedida pelo Constituinte aos entes federados para instituir e cobrar tributos, para garantir renda própria e implementar a autonomia política e administrativa, tornando eficaz o princípio federativo. A Constituição Federal outorga uma faculdade à União, Estados, Distrito Federal e municípios para instituírem e cobrarem os tributos. Não se trata de um poder tributário, mas de uma competência tributária. A doutrina define competência tributária dessa seguinte forma. Vamos ao slide. Competência tributária é a aptidão para criar, em abstracto, tributos. No Brasil, por injunção do princípio da legalidade, os tributos são criados em abstracto, por meio da lei do artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que deve descrever todos os elementos essenciais da norma jurídica tributária. Já o nosso Código Tributário Nacional, o CTN, no artigo 6º, diz que, vamos novamente ao slide. Artigo 6º do Código Tributário. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nessa lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertence à competência legislativa daquela a quem tenha sido atribuídos. Bem, extrai-se desse artigo que a competência tributária é plena, ou seja, as pessoas políticas, governo federal, estado e município, podem instituir e exonerar tributos, observando-se, é claro, os limites descritos na Constituição Federal, artigo 150 a 152. Nas constituições estaduais, nas leis orgânicas municipais e também no Código Tributário Nacional. E quais são os principais limites constitucionais que possuem os entes tributários? Primeiro, exigir ou aumentar tributos com a observância do princípio da legalidade. 2. Observar o princípio da anterioridade, ou seja, a necessidade de lei anterior ao exercício financeiro em que se cobrará o tributo sobre patrimônio e renda. Imunidade recíproca entre os entes da federação, ou seja, o Estado não paga tributo federal e o federal não paga tributo estadual. O Código Tributário Nacional estabelece ainda a regra da indelegabilidade da competência referente ao artigo 7º, no sentido de que a competência é indelegável, isto é, não pode ser transferida, exceto as funções de arrecadar, fiscalizar, executar as leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Ou seja, uma vez delegada a competência ao município de um tributo, não se pode retirar dele essa competência. Então, pessoal, ficou claro o que vem a ser obrigação e competência tributária? Espero que sim. Mas caso tenham dúvidas, já sabem onde podemos resolvê-la, no nosso chat. Essa foi a nossa primeira videoaula da Unidade 2. Eu sou o professor Joaquim Comini e aguardo por vocês na próxima videoaula. Até lá, um grande abraço.